Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês estão vendo o Dana White ali do lado? Pois é, por que tá aquilo ali? Porque eu estava assistindo a entrevista coletiva que ele deu depois do UFC, que terminou agora há pouco, que tinha como luta principal Strickland versus Imavov. Aliás, falando nesse UFC, eu já postei um vídeo aqui com todos os resultados, postei um vídeo falando das maiores apostas que fizeram ali e tal. Também fiz um vídeo falando da transmissão do UFC Fight Pass, que foi a primeira edição do UFC nessa transmissão, foi transmitido também na Band, fiz um vídeo dando aqui meus comentários, e depois de fazer esses vídeos todos e postar, eu fui assistir a entrevista e tem uma pequena informação que é o tema desse vídeo, uma informação muito importante. O primeiro assunto que o Dana White abordou, que é o quê? Francis Ngannou, campeão peso pesado, está fora do UFC. Você não ouviu errado. O cinturão linear peso pesado está vago e o Francis Ngannou não faz mais parte do UFC. Segundo o Dana White, foram 2 anos de negociação, eles não chegaram num acordo, mesmo o UFC oferecendo o maior pagamento para um atleta peso pesado da história do evento. O Dana White disse que foi oferecido o maior valor para um peso pesado da história e mesmo assim o Francis Ngannou recusou esse novo contrato. Portanto, não vai ter luta com o Jon Jones, que é o que estava em negociação, eles não vão se enfrentar. O Ngannou tá fora, ele pode sim assinar com o PFL, com qualquer outro evento que ele quiser. E o Dana White já confirmou Ciryl Gane versus Jon Jones no UFC 285 no dia 4 de março. Então aquele vídeo que eu trouxe recentemente falando que o Ngannou e o Jon Jones poderiam se enfrentar em 4 de março, que o técnico do Ngannou já tinha apontado que aquela data era possível e tal, realmente era o que estava sendo negociado. Era para lutar dia 4 de março. Só que o Ngannou, pelo jeito, não quis lá o valor que estavam sendo negociado e tal. Então ele tá fora e o UFC já botou o Ciryl Gane ali no lugar. Então essa é a luta que a gente vai ter. Sinceramente, pra mim, o Ciryl Gane, eu já tinha falado isso em várias outras oportunidades, né? O Ciryl Gane é o melhor lutador de MMA que o Ngannou, tá? Então, só pra deixar claro, ele não era campeão, ele perdeu pro Ngannou, perdeu. Mas o Ciryl Gane é mais completo ali, né? Tem uma movimentação melhor, na trocação ele é mais técnico, ele não tem o mesmo punch do Ngannou. Isso, beleza, né? E também o Ngannou trouxe um wrestling que ele conseguiu usar ali, vencer a luta e tal. Mas o Ciryl Gane, ele é mais completo ali e dá pra fazer uma luta até mais emocionante com o Jon Jones. Por quê? Porque o Jon Jones vai pegar um peso pesado que se movimenta como um peso médio, né? Então, se a vantagem que o Jon Jones teria com o Ngannou ou com outros atletas, que é a questão de ele ser um meio pesado, que tá subindo, talvez ele ser mais ágil e tal, não sei se vai ter tanta essa tranquilidade com o Ciryl Gane. Então é uma luta também extremamente interessante de se assistir. Claro que eu queria muito assistir contra o Ngannou, porque o punch do Ngannou é bizarro e eu queria ver o Jon Jones lidando com isso. Mas o Ciryl Gane também tem um punch bem legal, né? E se o Jon Jones vencer, né, o Ciryl Gane, que pra mim é um cara que é muito técnico ali, todo o resto da categoria leva risco pro Jon Jones, porque tem punch e tal, mas eu acho que o Ciryl Gane, com a saída do Ngannou, é realmente o melhor nome ali, então não deixa de ser uma baita luta. E voltando a algumas partes do que o Dana White disse, né, ele não deixou de dar uma cutucada no Ngannou, né, ele disse que o Ngannou quer ser muito bem pago e ele não quer muito risco, né, por isso que ele tá saindo aí do UFC, então ele não quer necessariamente só ganhar o dinheiro e beleza, pode ser o Jon Jones, ele quer ganhar o dinheiro, mas ele quer menos risco também, então ele quer pegar outros caras de nível menor. Então o Dana White deu essa cutucada, né, querendo dizer aí que o Ngannou está buscando não só a grana, mas também pegar atletas de menos qualidade, né, porque acabou recusando o Jon Jones, que para muitos é o melhor da história, e acabou, por consequência, né, como é um contrato de mais de uma luta, recusando os outros caras que estão por ali, que estão no mais alto nível. E eu também tinha dito recentemente no vídeo que eu falei do Ngannou, que a idade do Ngannou também não permitia que ele enrolasse demais, né, porque já para um peso pesado, né, já tá chegando ali nas últimas lutas da carreira, né, então ele decidiu por isso. Eu sinceramente não concordo, é claro que é difícil você se colocar no lugar do cara, mas eu, né, vou dar minha opinião como eu sempre faço aqui, eu não concordo não concordo com a postura do Ngannou, porque se eu fosse ele, eu ia querer muito lutar com o melhor da história e vencer ele, se possível, né, para ter isso no currículo, que é o tal do legado que os caras falam, não é só questão do dinheiro, né? Qual o valor de você como um atleta profissional
enfrentar, para muitos, o maior da história. Só de você enfrentar já é algo que não tem preço. Imagine você ganhar desse cara. Então, eu acho que o Ngannou perde muito na questão do legado. E outra, mesmo na grana, porque o UFC abriu a possibilidade dele ser o peso pesado mais bem pago da história do evento, e mesmo assim ele não quis. Então, assim, ele queria muita coisa pelo jeito, né? E acabou não tendo a oportunidade de enfrentar o Jon Jones. Então, deu a oportunidade pro Ciryl Gane, né, fazer história, né? Acabar, quem sabe, vencendo o Jon Jones, vencendo aí o cara que é o maior da história para muitos, e de quebra ainda se tornar campeão e fazer muita grana. Então, sei lá, eu achei estranho, né, a resolução dessa novela, porque o Jon Jones é um cara que também reclamava de pagamento, e o próprio Jon Jones, sendo para muitos, de novo, o maior da história, ele aceitou o pagamento do UFC e ia lutar. Então, assim, se foi oferecido o maior valor de todos de peso pesado da história para Ngannou, quer dizer que o Ngannou talvez ganhasse mais do que o próprio Jon Jones, certo? Porque o Jon Jones também ia lutar com peso pesado. E mesmo assim acabou recusando. Então, assim, é bizarro, né? Eu não sei, né? A gente não sabe detalhes e tal, mas, sinceramente, o Ngannou não aceitar essa luta, enfim, é triste pra gente, e eu não consigo entender a cabeça dele por perder a oportunidade de enfrentar o melhor de todos, já que ele mesmo disse também que fazia questão, que queria lutar com o Jon Jones e tal. Então, sei lá, eu fico um pouco chateado com a conclusão da novela. Claro que Ciryl Gane e Jon Jones é uma baita luta, mas eu, sei lá, eu acho que o Ngannou, por questão aí financeira e tal, ele acabou tirando dessa luta que todo mundo queria ver, né? E também, não dá pra falar, mas é ele que sabe do bolso dele, não sei o que lá. Tudo bem, né? Claro que é ele que sabe do bolso dele e da vida dele. Só que parece, né, do jeito que se fala desse assunto, que o cara tá passando fome, né? E não tá. Então, sei lá, eu acho que pra legado dele, como eu falei e tal, ele podia pelo menos fazer uma luta que fosse só com o Jon Jones e depois sair. Enfim, que se dane também. Chega dessa novela, vamos botar um ponto final agora nesse vídeo, porque acaba meio que dando uma sensação de frustração, né? Então, que o Ngannou procure o caminho dele, não vou deixar de gostar dele por causa disso, claro, é só uma decepção mesmo. Espero que ele se dê bem nas últimas lutas da carreira dele e tal, que ele tenha sucesso, jamais vou torcer contra o cara, e que Jon Jones e Ciryl Gane façam aí a luta do ano de 2023, se for o caso, entreguem um show, os dois continuam ali no UFC, né? Pelo jeito o Jon Jones conseguiu chegar onde ele queria, né, em questão de valor, porque ele também estava bem pé da vida e vai lutar. Então, pelo jeito, ele realmente está feliz, né? E eu espero que ele esteja motivado e que tenha uma grande luta. E lembrando, né? Acho que foi dia 4 ou 5 de janeiro, o Jon Jones tweetou campeão 2023 e tal. Então, ali, provavelmente, ele já tinha certeza que a luta dele, ou com o Ngannou ou com o Ciryl Gane, ia acontecer em março, né? Então por isso que ele postou aquilo, porque já devia ser uma confirmação mesmo de que a parte dele estava pronta para acontecer. E só para fechar, né, uma última declaração que o Dana White deu, né, ele falou que o Ngannou, se por um lado o Ngannou, né, quer pegar caras de menos nível e tal, quer menos risco, ele disse que o Jon Jones, por outro lado, o Jon Jones em momento nenhum ficou escolhendo ali. Ele falou que o Jon Jones quer quem aparecer, ele falou, não importa o nome, eu vou ser campeão peso pesado. Isso foi o que o Dana White meio que disse ali, né, que o Jon Jones não estava preocupado se ia ser o Ngannou, o Ciryl Gane ou qualquer outro. A preocupação do Jon Jones é o cinturão. Ele quer ser campeão, né? Ele não tinha algo pessoal com o Ngannou ou com outro cara, não, eu quero lutar com esse cara. Não, o objetivo dele é ser campeão, é ser um campeão duplo, como o rival dele foi, o Cormier, né? Foi campeão nas duas categorias mais pesadas que tem. Então, por esse lado eu admiro o Jon Jones, né? Tá ali subindo de categoria, depois de 3 anos parado, vai pegar o cara que era campeão interino, o cara que tá lá em cima, e não tava nem aí se era Miocic, que era o ex-campeão, enfim, o cara não tá nem aí, o cara vai voltar de 3 anos parado na categoria de cima, que são os pesos pesados, e vai ali botar em risco, além de tudo, o grande legado que ele tem, que atualmente, para muitos, de novo, considerado o maior da história. Então o cara tá colocando dele na reta e eu admiro isso demais e torço para uma boa luta aí. Não tenho preferência Jon Jones ou Ciryl Gane, gosto muito dos dois atletas e que essa seja uma baita luta. Então essa é a notícia, essa é a bomba. Agora é com vocês. Vocês acham que o Ngannou correu? Porque vai ter muita gente falando que correu, né? Porque se ofereceram um caminhão de dinheiro que ninguém nunca recebeu na história dos pesados, na história do UFC, muita gente vai falar que o Ngannou correu, porque grana foi oferecida. E aí? Vocês acham que o Ngannou realmente correu? Ficou com medinho ali? Porque se perdesse o Jon Jones, ia começar a ganhar menos dinheiro, né? Porque ia deixar de ser campeão. E aí? Ele quer o prestígio alto em outros eventos pra ganhar uma grana boa e tal? Comenta aí a opinião de vocês. Vocês acham que o Jon Jones botou medo no Ngannou ou não? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!